Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 1963, e lá na prova é o problema de número 1, ok? Então vamos ao enunciado do problema. Observe aqui que ele pede o seguinte: encontre todas as raízes reais da equação raiz quadrada de x ao quadrado menos p mais 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 igual a x, em que p é um parâmetro real, ok? Então observe que temos aqui um problema da área de álgebra, ok? Que é um dos temas abordados na maioria das Olimpíadas de Matemática. E observe que o problema é para resolver uma equação que a gente conhece como equação irracional, certo? Chamamos de equação irracional toda equação que tem a variável, isto é, o x, sob radical. Sempre que a variável aparece sob radical, aí a gente chama a equação de equação irracional. E além dela ser uma equação irracional, ela é também uma equação paramétrica, que observe que o x, aparentemente a equação ela depende também desse parâmetro p, que ele diz que é um número real, certo? Aí, como aparece um parâmetro, além da variável aparece o parâmetro p, então a gente costuma chamar esse tipo de equação paramétrica. O que pode acontecer com qualquer tipo de equação, seja ela irracional ou não, certo? Isso quando aparecer um parâmetro diferente da variável, tá certo? Você vai chamar a equação de equação paramétrica. E para os que gostam, de acompanhar as provas do vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, então se você for verificar a prova do ITA, a prova de matemática do ano de 2007, a questão de número 24, é exatamente esse problema aqui, certo? Então, um problema que caiu na IMO de 1963, o ITA colocou no seu vestibular na prova do ano de 2007. Verifique lá, é a questão de número 24, Ela está na parte das questões discursivas. Ok, pessoal? Então, vamos já à solução do problema, que consiste em resolver, essa equação irracional. Ok? Bom, como a solução vai ser dada em termos desse parâmetro P, vamos parar inicialmente para fazer algumas análises quanto aos valores que esse P pode assumir. Então, inicialmente, vamos supor que o P é um número negativo, certo? Então, se P é menor que zero, temos. Então, sendo o P um número negativo, o que é que vai acontecer? Vamos olhar agora para essa primeira parcela do primeiro membro da equação, certo? Porque essa primeira parcela, observe que ela depende do P, Então, vamos ver o que é que acontece com ela quando a gente supõe que o P é um número negativo. Então, temos lá raiz quadrada de x ao quadrado menos p, e estamos supondo que esse P ele é um número negativo. Observe que raiz quadrada de x ao quadrado menos p, sendo P um número negativo, isso aqui resulta num número maior do que x, ok? Por quê? Porque se tivesse o x ao quadrado sozinho, sem o menos p, a raiz quadrada de x ao quadrado já seria módulo de x. E o módulo de x a gente sabe que é maior ou igual que o x. Ok? O módulo de x ele é maior ou igual que o x. Mas como eu estou subtraindo o número negativo, então é como se estivesse somando. Subtrair um número negativo é como se você estivesse somando um número positivo. Então, isso vai aumentar o valor x ao quadrado, ele vai aumentar se eu adiciono um número positivo. E, portanto, a raiz quadrada de x ao quadrado mais um número positivo
vai dar maior do que x, ok? E aí observe que uma vez essa parcela, somente essa parcela sendo maior que x, quando a gente adicionar o restante do primeiro membro lá da equação, isto é, quando a gente adicionar a parcela mais 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, observe que esse radical quadrático ele nunca é negativo, né? Ele é maior ou igual que zero, por definição. Então, como isso aqui nunca é negativo, então note que ao adicionar essa parcela, continua valendo a desigualdade maior que x. E aí isso contradiz o quê? Contradiz a equação que foi dada, né? Porque a gente sabe que a soma desses dois radicais é igual a x e não maior que x. Aí caímos aqui numa contradição, tá certo? Isso contradiz a equação do enunciado. E aí a gente caiu numa contradição, por quê? Porque a gente supôs aqui no início que P é um número negativo. Aí, a que conclusão a gente chega? A gente chega à seguinte conclusão, que esse P que aparece ali, ele tem que ser maior ou igual que zero, certo? Então, por enquanto, o P vai ter essa restrição, ele é um número não negativo, tá ok? Aí agora vamos resolver a equação do enunciado. Vamos a uma nova tela aqui, certo? Então, a gente sabe que o P tem que ser maior ou igual que zero, né? E agora queremos resolver a equação para esse valor do parâmetro P. Então, raiz quadrada de x ao quadrado menos P, é a primeira parcela do primeiro membro, somado com 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Aí essa soma, segundo o enunciado, é igual a x. E sabemos que se esse P é negativo, essa equação não tem solução. Então, se ela tiver solução, é para P maior ou igual que zero, que é o que a gente está supondo agora, ok? E aí, vejam, para facilitar um pouco as contas, vamos isolar um desses radicais, certo? Eu vou passar esse radical que tem o P para o segundo membro e vou deixar esse aqui no primeiro membro. Então, a gente ficaria com x menos raiz quadrada de x ao quadrado menos P. Entenda que esse radical está com sinal de menos na frente porque eu passei para o segundo membro, né? E aí ficando igual a 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, ok? Agora, com o intuito de fazer o radical desaparecer, o que é que a gente faz? A gente eleva ambos os membros dessa equação ao quadrado. Então, vai ficar x menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos P, raiz quadrada disso, ao quadrado igual a 2 vezes a raiz quadrada de x2 menos 1, né? Tudo isso ao quadrado. Agora, temos que entender o seguinte, que esse passo que eu dei agora, ele não é mais se somente se, né? Não vale a volta necessariamente aqui, ok? Entenda que se A é igual a B, então o quadrado de A é igual ao quadrado de B. Mas a volta não é necessariamente válida. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado, não é necessário que o A seja igual a B. Você pode ter o A igual a menos B também, ok? Então, cuidado que quando a gente eleva ambos os membros a um expoente par, a gente perde o controle sobre os sinais. Agora, desenvolvendo o primeiro membro, vamos ter o seguinte, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo e mais ainda o quadrado do segundo. Mas veja, quando eu elevo esse radical ao quadrado, né? O radical desaparece ficando apenas x2 menos P. E não há necessidade de ter um parênteses aqui, porque o sinal na frente de x2 menos P é o sinal de mais. E o segundo membro, o que é que vai ficar? Vai aparecer ali um 4
multiplicando a expressão dentro do radical, que é x2 menos 1, ok? Agora vamos juntar os termos semelhantes nessa nova equação. Observe que aqui você tem x ao quadrado mais x ao quadrado, dando 2x ao quadrado. Mas do outro lado tem o quê? Tem 4x ao quadrado. Então, quando a gente juntar, vai ficar o quê? 2x ao quadrado, ok? Outros termos independentes, temos aqui, ó, menos 4 e tem um menos p que passa para o segundo membro mais p. Então, vai ficar mais p menos 4, isso igual ao que ficou lá, né? Que é menos 2x, raiz quadrada do quê? X ao quadrado menos p, ok? Aí percebam que mesmo elevando ao quadrado ambos os membros, o radical continua insistindo, né? Sinal que eu vou ter que elevar ao quadrado mais uma vez. Então, elevando o primeiro membro, eu vou ter 2x ao quadrado mais p menos 4 elevado ao quadrado, isso igual ao quê? Ao quadrado de menos 2x raiz de x ao quadrado menos p, tudo isso ao quadrado, ok? E aí eu tenho um trinômio elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, 4x4, mais quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Aí depois temos duas vezes o primeiro e o segundo, vai ficar o quê? 4px ao quadrado. Aí duas vezes o primeiro com o terceiro, dando menos 16x ao quadrado. E depois duas vezes o segundo com o terceiro, dando menos 8p. Isso igual ao quê? 4x ao quadrado, do lado direito, multiplicado por x ao quadrado menos p, ok? Agora observe que quando você tira o parêntese no segundo membro, vai aparecer um 4x elevado à quarta, que vai cancelar com 4x elevado à quarta do primeiro membro. E não tem termos de grau 3 em x, só tem termo de grau 2, então vamos juntar isso, né? Quais são os termos de grau 2 em x? Tem aqui, ó, menos 4p, e aqui tem um 4p. Então, passando para lá, ficaria menos 8p, né? Então, menos 8p está multiplicando o x ao quadrado e tem ainda esse menos 16, que passando para o segundo membro, vai ficar mais 16. Então, 16 menos 8p, x ao quadrado, isso vai ser igual ao restante, né? Aí, o que é que sobrou aqui? Você tem o p ao quadrado, certo? Temos o p ao quadrado, o que mais? Menos 8p e mais o 16. Aí observe que isso aqui no segundo membro é um trinômio quadrado perfeito. Aí se a gente isolar o x ao quadrado, vamos ter o seguinte: p ao quadrado menos 8p mais 16, isso é p menos 4 elevado ao quadrado, né? Aí tudo isso vai ficar sobre o 16 menos 8p, que eu posso colocar o 8 em evidência, ficando então 2 menos p, ok? Isso é o x ao quadrado, tá? Então vamos a uma nova tela. Então veja que está escrito lá o seguinte, que x ao quadrado, ele é p menos 4, né? Ele vai ser p menos 4 ao quadrado, e o denominador que a gente havia escrito lá por último, a gente colocou o 8 em evidência, sobrando o quê? Sobrando 2 menos p entre parênteses. Aí tirando a raiz quadrada, cuidado que a raiz quadrada de p menos 4 ao quadrado não é o p menos 4, e sim o módulo de p menos 4, né? Então fica módulo de p menos 4, isso dividido pela raiz quadrada do denominador, que no caso é 8, que multiplica 2
menos P, raiz quadrada disso, ok? Aí observe que temos uma nova restrição para P, né? Porque observe que o P lá no início, a gente concluiu que ele tinha que ser maior ou igual que zero, né? Mas agora ele aparece dentro de um radical quadrático, né? E no denominador. Aí observe que para esse radical ser um número real, o P ele teria que ser menor ou igual que o 2, né? Mas igual a 2 ele também não pode ser, porque senão o denominador é zero. Então esse P ele tem que ser estritamente menor do que 2, ok? Se ele for igual a 2, o que é que vai acontecer? O denominador vai ser zero e isso não pode acontecer. Se o P for maior que 2, aqui vai resultar no número negativo. E aí eu teria a raiz quadrada de um número negativo que não seria um número real, tá ok? Então o P, além dele ser maior ou igual que zero, a gente descobre agora que ele tem que ser estritamente menor que o 2. Isso por enquanto, certo? Eu digo por enquanto porque daqui para o final da solução pode acontecer dessa restrição aumentar, tá certo? E aí encontramos aqui o valor de x, só que note que esse valor de x ele ainda pode ser escrito sem aquele módulo. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que o P é inferior a 2, se o P é menor que 2, isso significa que P menos 4 é negativo. Ora, se P menos 4 é negativo, o módulo de P menos 4 então vai ser 4 menos P, já que P menos 4 é negativo, tá ok? E aí a gente fica sem as barrinhas do módulo, tá certo? Isso tudo dividido pela raiz quadrada de 8, que multiplica 2 menos P, tá certo? Não esquecendo que o P tem que ser um número maior ou igual que o zero e estritamente menor do que o 2. Ok, pessoal? Aí agora o valor de x foi encontrado, mas como a gente em algumas passagens, né, a gente tomou o quadrado de ambos os membros da equação, então esse valor de x aqui encontrado pode acontecer de não funcionar lá na equação original. Aí a gente tem que pegar esse valor de x, substituir na equação original para ver se de fato vai funcionar, ok? Então vamos fazer isso na próxima tela. Então observe, eu vou pegar a equação original e vou trocar o x pelo valor que a gente escreveu na tela anterior, né? Qual era o valor de x lá? Era 4 menos P, certo? O valor de x era 4 menos P sobre 4 menos P sobre a raiz quadrada de 8, que multiplica 2 menos P, né? E o P a gente sabe que é maior ou igual que zero. O P é maior ou igual que zero e também menor do que 2. P é isso aqui, ó, maior ou igual a zero, menor do que 2. Então vamos pegar esse valor de x e substituir na equação original para ver o que é que a gente encontra. Então, se a gente substituir no primeiro membro, vai ficar a raiz quadrada. Aí temos esse radical aqui, né? Raiz quadrada do quê? De x ao quadrado. Só que o x, ele é 4 menos P dividido por raiz quadrada de 8, que multiplica 2 menos P. Raiz quadrada disso. Ao quadrado, né? Menos o P. Isso somado ainda com 2 vezes a raiz quadrada do quê? A raiz quadrada desse mesmo x ao quadrado, ou seja, 4 menos P sobre raiz de 8, que multiplica 2 menos P, raiz quadrada disso, né? Aí fica ao quadrado e ainda tem ali menos 1, igual a x.
Só que o x é 4 menos p sobre a raiz quadrada de 8, que multiplica 2 menos p. Ok? Então, eu estou substituindo o x para ver se ele funciona na equação original. Agora, note que aqui, esse radical do denominador vai desaparecer. E o denominador vai ficar 8, que multiplica 2 menos p. Só que ele vai ficar dentro desse radical maior. Ok? O mesmo vai acontecer aqui. O 8, que multiplica 2 menos p, vai ficar dentro desse radical maior. E que, por sinal, no segundo membro, no denominador, também tem uma raiz quadrada de 8, 2 menos p. Já que o p não é 2, né, então esses denominadores não são zero. Então, a gente pode cancelar, tá ok? Então, ficando o quê, né? Ficando ali dentro do primeiro radical, observe que o radical no numerador, ele continua, né? Vai ficar 4 menos p ao quadrado, né? Menos p, que multiplica essa expressão 8 vezes 2 menos p. Quando eu juntar aqui, tá certo? Porque antes ele vai ao quadrado, aí fica sem um radical, vai multiplicar esse p ficando isso. Só que está dentro desse radical maior, né? Então, fechando aqui o radical, aí isso ainda vai somar com 2 vezes a raiz quadrada do quê? Aqui vai acontecer a mesma coisa, vai ficar 4 menos p ao quadrado, menos 1 multiplicando esse denominador ser um radical, isto é, 8, que multiplica 2 menos p, aí fechando o radical aqui, aí isso vai ser igual, aí lembre que o denominador foi cancelado, ficando apenas 4 menos p, ok? Agora vamos tentar eliminar esses radicais. Aqui vai ficar a raiz quadrada do quê? Ora, aqui vai ter um p ao quadrado e aqui tem mais 8p ao quadrado, dando o quê? 9p ao quadrado, ok? Tem também menos 16p aqui, com menos 8p aqui. Isso dá menos 24p. E aqui vai ter ainda um 16, né? Então, isso mais 16, raiz quadrada disso, que aparentemente é um trinômio quadrado perfeito. Mais 2 vezes, raiz quadrada do quê? Ora, aqui temos um 16, com menos 16 vai dar zero. Vai ter também um menos 8p, que com mais 8p vai zerar, ficando apenas p ao quadrado. Então, 2 vezes a raiz quadrada de p ao quadrado, isso vai ser igual a 4 menos p. E aí, observe que aqui fica a raiz quadrada do quê? Ora, esse trinômio quadrado perfeito, ele pode ser escrito assim, 3p menos 4 elevado ao quadrado. Isso dentro de um radical quadrático, né? Ok? Aí vai ser igual a quanto isso? Observe que a raiz quadrada de p ao quadrado é módulo de p. Só que como o p é não negativo, o módulo de p é o próprio p. Então isso aqui é 2p. Quando passar para o segundo membro, vai ficar menos 2p. Aí juntando com menos p que já está lá, vai ficar 4 menos 3p. Tá ok, pessoal? Ora, a gente sabe que a raiz quadrada de 3p menos 4 ao quadrado, isso é o módulo de 3p menos 4, a resposta, né? Que vai ser igual a 4 menos 3p, ok? Então, vamos a uma outra tela aqui para continuar. Então, vejam, a última igualdade que eu escrevi é que o módulo de 3p menos 4 é igual a 4 menos 3p. Então, reproduzindo essa igualdade aqui, observe que lá está escrito, né, que o módulo de 3p menos 4 é igual a 4 menos 3p.
Ora, a diferença entre essa expressão que está dentro das barras e a que está fora é só o sinal. Então, se quando eu tirei o módulo mudou o sinal, é porque a expressão que está dentro é negativa ou então zero, né? Então, essa equação aqui, essa igualdade, ela me diz o seguinte. Ela me diz que esse 3p menos 4 é um número menor ou igual que zero. Porque note que se for zero, tanto faz a ordem, né, da diferença, se for igual a zero. E se mudou a ordem da diferença, mudou então o sinal quando a gente tirou o módulo. Se mudou o sinal é porque a expressão é um número negativo. E aí basta dizer que 3p menos 4 é negativo ou então zero. Logo, é menor ou igual que zero. E aí a gente descobre uma nova restrição para o valor de p, né? Isso aqui implica que p é um número menor ou igual que 4/3. Ora, mas de algum ponto aí da solução, a gente sabe o quê? A gente sabe que o p ele é maior ou igual que zero e é estritamente menor que o 2. Só que eu acabei de encontrar uma restrição maior para o p, né? Ele tem que ser um número menor ou igual que 4/3. Então, juntando essa restrição que a gente já tinha com essa nova restrição, que é p menor ou igual que 4/3, né? A gente conclui, juntando as duas, que o p, tá certo? O p deve ser um número maior ou igual que zero e menor ou igual que 4/3, ok? Então, aquele x que a gente substituiu na equação original, ele funciona desde que o p esteja nesse intervalo. Então, conclusão, qual é a solução da equação? A solução da equação é x igual a 4 menos p, foi isso que a gente encontrou lá, né? É x igual a 4 menos p, dividido por raiz quadrada de 8, que multiplica 2 menos p, mas aí o valor de x será esse, desde que o parâmetro p assuma valores no intervalo fechado em 0 e fechado em 4/3. Isto é, o p tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 4/3, ok? Aí com isso nós concluímos, né, a solução do problema. O x ele é 4 menos p dividido por raiz quadrada de 8 que multiplica 2 menos p. Esta é a solução da equação, desde que o parâmetro p seja um número no intervalo fechado em 0 e fechado em 4/3. Ok, pessoal? Então, finalizamos aí a solução do problema, certo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.